Tá, Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Tudo certinho? bom dia. E aí, dona Kathleen? Nossa senhora, olha o estileiro do quarto da menina, ó. Cheio de coraçãozinhos ali. Ah, muito love, hein? Maravilha, 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 maravilha. Galera, é o seguinte. Para a nossa aula de hoje, nós começamos um capítulo novo, beleza? Que é o capítulo 11. Mas deixa eu só retomar antes de eu projetar para vocês aqui o quadro e a imagem que vocês estão vendo aí no capítulo, que foi o feriado que a gente comemorou na semana passada. Estão lembrados do feriado do 7 de setembro? Certo? Deixa eu relembrar para vocês o seguinte. O que nós estamos estudando? O que a gente estudou no capítulo o que a gente estudou no capítulo 10? Certo? Dois movimentos, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, ok? Que discutem, né, que tratam sobre como é que esse domínio de Portugal gerou uma crise aqui no Brasil, tá certo? Foi essa discussão aí que a gente estava tendo. Nós temos o feriado, né, em homenagem ao Tiradentes, porque ele foi a pessoa que foi punida nessa revolução, nessa revolta que os mineiros organizaram, certo? A população de Minas Gerais. Ainda, ó, matéria do capítulo 10, tá, Cat? Se liga. Faz o seguinte, volta na página aí, deixa eu mostrar um detalhe para vocês. Olha que legal isso. Volta na, volta na página 122. Volta na página 122 aí, porque tem um quadro do Tiradentes. E deixa eu comentar um pouquinho melhor da morte dele, só para vocês entenderem o esqueminha da nossa aula de hoje. Essa tarefinha tá em branco aí, tá certo? Eu não passei a atividade 2 para vocês mesmo, tá? Pulei ela por querer, tá bom? Mas o negócio é o seguinte: nós temos até hoje, galera, o feriado do Tiradentes, certo? Ele foi punido porque acreditava que o Brasil deveria ficar livre de Portugal, né? De que o Brasil deveria se organizar, deveria se governar sem a gente ficar só recebendo ordens, sem a gente ficar só recebendo os mandos de Portugal, né? Ele defendia o movimento, não é o Tiradentes sozinho, tá bem? Defendia que a gente tinha que conquistar a nossa liberdade e ele foi punido por defender essas ideias iluministas, sacou? O movimento da Inconfidência Mineira, ele era direitinho, né? Ele falava direitinho aquelas ideias que os iluministas colocavam, de que todo mundo tem que ter liberdade, de que todo mundo tem que ter justiça, né? Um grupo não pode ter mais benefício do que o outro, porque isso é uma sociedade injusta. E o Tiradentes ele foi punido e ele foi morto por defender essas ideias. Morto por quem? Pelos portugueses. Por quê? Porque não queriam um Brasil livre, né? Não queriam um Brasil que que tivesse fora dos domínios de Portugal, correto? É, e aí o detalhe, peraí que eu vou projetar essa imagem que eu quero ver se vocês conseguem observar nela aí para mim. Vocês já ouviram falar da morte do Tiradentes? Quer ver? Peraí, olha essa que legal, hein? Sim, Ó, deixa eu fortalecer ela. O Tiradentes, galera, ele foi extremamente punido. Por quê? Porque ele foi considerado o líder desse movimento. Ele foi considerado a pessoa que lutou pelo... Ó, tá aparecendo aí? Peraí. Tá aparecendo aí para vocês? Tá, não tá? tá. Olha, Aham. olha essa que doideira. Olha essa que doideira. Para ter certeza, que vai ser importante a gente fazer essa ligação, tá bem? Para ter certeza que o povo brasileiro nunca mais ia falar em independência de Portugal, ou seja,
que o povo brasileiro nunca mais ia lutar contra o domínio português, nunca mais ia desobedecer às ordens dos portugueses, nunca mais iria tentar fazer nenhuma revolta e nenhuma cobrança, né? Pedir dinheiro para Portugal, fazer exigência de que o Portugal tinha que investir mais no Brasil. Portugal não quer fazer isso. Portugal quer vir aqui, pegar o nosso ouro, pegar a nossa riqueza, usar o nosso solo, gerar lucro e levar embora, para eles, portugueses, enriquecerem a nossas custas. O Tiradentes ele foi usado como exemplo, certo? O Tiradentes ele foi punido, ele foi esquartejado para assustar todos os outros brasileiros que tentassem pensar da mesma forma que ele. E aí, nossa, se liga no tamanho desse problema, Rafa. Ele é levado para o Rio de Janeiro, certo? Bom dia, dona Cris, tudo bem? Ó, presta atenção, presta atenção, presta atenção. O Tiradentes ele foi levado para o Rio de Janeiro, ele passa anos na prisão, certo? E depois dessa manifestação, ele é condenado pela justiça dos portugueses. O rei manda uma ordem falando que o Tiradentes tem que ser morto e usado como exemplo. Aí que está o detalhe, se liga. Isso aqui que eu quero que vocês analisem esse quadro. Olha só. Primeiro, ele é enforcado, certo? No Rio de Janeiro, ele é enforcado. Sabe essa forca que você coloca a corda no pescoço? Ela tem tipo um alçapão em cima desse tablado de madeira aí, tá vendo? Tem um alçapão, o alçapão abre e a pessoa tem o pescoço quebrado, né? Não é nem enforcado. O pescoço dela quebra na queda. E depois que o Tiradentes já estava morto, o que fizeram com ele para virar um símbolo? Olha só, pegaram o corpo dele, depois de morto, colocaram numa mesa, amarraram os braços e as pernas em cada membro é colocado amarrado num cavalo, certo? São 4 cavalos e cada cavalo parte numa direção. E o que isso significa? Que como o corpo está amarrado e cada cavalo vai num caminho, o corpo deles se parte, os membros deles se partem. E depois disso, ele ainda tem a sua cabeça decepada. Todo esse corpo, todos esses membros, né? Os braços, as pernas, a cabeça, o tórax, são levados para Ouro Preto, viaja dentro de uma carroça, né? Ele não é enterrado, para vocês verem. O corpo dele é levado para Ouro Preto e é exposto em praça pública. O que é isso? Pegam o corpo dele e colocam nos vários postes da cidade como uma plaquinha falando o seguinte, aí tá, né, o que acontece com quem, é isso que acontece com quem vai contra Portugal, com quem questiona e luta contra os portugueses. Então, é uma forma dele virar um exemplo de que o Brasil nunca vai conseguir a sua independência, certo? Tem esse quadro, galera. Esse quadro ele é muito famoso, um quadro do Pedro Américo, que é esse pintor. Ele é feito depois do episódio, tá bem? Ele não é feito no período, ele não é feito na época, ele é feito depois, como uma homenagem ao Tiradentes. Tá. Aí, Rafa, presta atenção. Você que tá aí com cara de passando mal já, de estar vendo corpo ensanguentado. Ana Júlia, eu não vou nem falar nada, porque a Ana Júlia é ligada a magias sombrias ali da bruxaria, já está acostumado com essas coisas todas. Nossa Senhora. É dementador, soltando raio laser, esse trem, isso aí na vida da menina é cotidiano, entendeu? Presta atenção. Se liga. Como é que um quadro desse pode ser uma homenagem ao Tiradentes? Vocês iam gostar de ter o seu corpo pintado todo esquartejado? Aí, de novo, eu não vou falar de gente esquisita, porque tem gente esquisita aí que
né, que entende tudo, mas presta atenção. Se liga. Por que que esse quadro ele é super simbólico, né? Por que que ele... Vocês conseguiram sacar que ele tem uma mensagem oculta? Vocês conseguiram sacar Ó, vou dar uma dica, hein? Tem uma mensagem oculta, dona Cat. Não sei que balangou a cabeça aí. Presta atenção. Olha de novo. Olha para a apostila. Entra dentro da apostila, Cat. Saca até o fim dos seus olhos. Hein? O quê? Eu saquei, hein? Então, qual a mensagem? Tem uma cruz lá do lado com Jesus pendurado. Eles estão comparando Tiradentes com Jesus. Comparando os Tiradentes com Jesus. E o que que Jesus... Ó, essa é a primeira, então tem várias, viu, o Giovana? Essa nem era a que eu queria falar com vocês, mas ótima análise. Vocês conhecem o porquê que Jesus foi... Vocês sabem do porquê que Jesus foi crucificado? Sabem, não sabem? Que Jesus foi punido na cruz para salvar a humanidade? Vocês lembram disso? Sim, sim. Sim. Ótimo. O Tiradentes ele vai ser comparado a Jesus. Por quê? Porque vão tentar colocar a imagem do Tiradentes com essa mesma função. Se Jesus Cristo, perdão, morreu na cruz para salvar toda a humanidade e Tiradentes está sendo retratado morto da mesma forma que Jesus, Tiradentes, então, ele é um herói do povo brasileiro. Correto? Ele deu a sua vida para salvar o povo brasileiro. Sacaram? Por que que a gente junta essas duas imagens? Ó, presta atenção. Ô, Giovanni, continua nessa análise aí. Observem como é que o rosto do Tiradentes, o estilo de barba, o estilo de cabelo, o próprio estilo de cabeça, é muito parecido com os traços que a gente conhece de Jesus. Sacaram que eles são duas pessoas parecidas? Sacaram isso ou não? Sim, sim. A apostila, dona Kathleen. Foca, minha filha. Nossa senhora, presta atenção. Agora que vem a mensagem mágica. Agora que vem a sacada. Ó, o Vitor Meirelles, e o Pedro Américo, que é o pintor desse quadro, queria colocar mais uma mensagem escondida nessa pintura. E a mensagem escondida é a seguinte, galera. Quero ver se vocês vão achar. Isso aí é difícil. Essa é difícil. O pintor quer falar que o Tiradentes é um herói, é um salvador do povo brasileiro, porque ele dá sua vida em luta da liberdade do Brasil. Vocês conseguiram entender como é que o pintor coloca essa imagem, essa mensagem nesse quadro? Ó, aí é sacada. Aí é sacada. Já dei a letra. Vitão, tá aí, Vitão? Presta atenção, Vitão. Vou falar de novo. Ó, o detalhe a mensagem é a seguinte. O Tiradentes deu a sua vida para salvar todo o povo brasileiro. Qual é a mensagem escondida nesse quadro que está mostrando isso? Tem a ver com o pano, tipo a cor do pano, sei lá, alguma coisa assim? Não. Quase, mas não. Se eu fosse chutar, eu ia dizer um negócio assim, que é por causa da cor da roupa que ele tá usando, né? Ele tá tudo vestido mesmo, estando morto e tal. Tá. Desistiram então? É isso mesmo? Se liga. Galera. É uma dica. Tem umas correntes quebradas ali do lado dele. Uma dica, sabe o que é uma dica? O corpo dele. Olha, É a não sei se perna? é isso. Então, a perna dele tá me chamando muita atenção. Era isso que eu ia falar. Tá. Tem um negócio na perna Tá me dele. dando um nojo essa perna, cruz credo. Manu, nojo é o que fizeram com esse indivíduo, coitadinho. Né não? Exatamente. Ó, se liga. A mensagem vou repetir, vou mostrar para vocês. Vocês chegaram mais ou menos próximo, mas é porque isso é difícil. É difícil, essa é difícil mesmo, mas quando eu mostrar para vocês, vocês vão ver a sacada, hein? Se liga. A mensagem é:
O Tiradentes é um herói nacional, é um herói do Brasil, que deu a sua vida, certo? Ou seja, ele morreu, deu seu corpo para salvar o Brasil, para lutar pela liberdade do Brasil. Então, ele é um herói do brasileiro, ok? Como é que o pintor ele faz isso? Observem que o corpo do Tiradentes, deitado aí, colocado a perna nessa posição, o braço caído, o tronco ali do lado e tudo mais, formam o mapa do Brasil. No... Ó, Ah, palhaçada. Como é que eu ia saber isso? conseguiram visualizar agora? Aham. E aí, qual é a mensagem escondida por trás dessa obra? Justamente isso. Que esse cara precisou morrer para que o Brasil inteiro tomasse consciência, né, do papel que ele tem, do papel importante que é lutar pelo Brasil. Ou seja, a gente usa o corpo dos nossos filhos, né, a gente usa a nossa população para lutar pela liberdade. E, além disso, né, a colocação que a Giovana comentou aí mais cedo, ele passa a ser cada vez mais comparado com Jesus Cristo, porque cada um tem a sua missão. Óbvio que a gente não pode, né, colocar o Tiradentes do lado de Jesus. Mas a ideia é a mesma, que Jesus se sacrificou para salvar a humanidade e o Tiradentes se sacrifica para salvar o povo brasileiro. Então, nas suas devidas proporções, cada um tem o seu papel fundamental nessa história, certo? Pois bem, pois bem, pois bem, pois bem. Dito isso, o Tiradentes ele participou de uma manifestação, certo? O Tiradentes lutou aqui em Minas Gerais, usando as ideias iluministas, usando aquele pensamento para conseguir a nossa independência. Só que o caso do Brasil, ele é completamente diferente. Por quê? Porque, no fim das contas, a nossa separação com Portugal vai ser a coisa mais avacalhada de todas. Por que avacalhada? Porque quem vai fazer a nossa independência, né? Quem vai lutar pela liberdade do povo brasileiro, para o Brasil ficar livre de Portugal, não são os brasileiros. Quem vai fazer essa independência, quem vai separar a gente de Portugal, são os próprios portugueses. E isso é exótico. Vocês já ouviram falar no Dom Pedro I? Estão ligados nesse nome? Estão, não estão? Uhum. Ele, Dom Pedro I, filho do rei de Portugal, vai ser o responsável por essa separação do Brasil com Portugal. Mas vamos lá, para a gente sacar como é que isso daí acontece. Joga umas páginas para frente aí para mim, por favor. Abram para mim, por gentileza. Desculpa. Abram para mim, por gentileza, no capítulo 11 da apostila de vocês aí, ó. Se liga. Esse quadro vocês conhecem, não conhecem? Já ouviram falar nele, não já? Tranquilos, tranquilos, tranquilos? Vamos lá. A gente ainda não vai analisar esse quadro, beleza? Vamos deixar ele para as próximas aulas, mas ele é um quadro famosíssimo. E aí, qual que é o detalhe? Eu queria que vocês observassem ele um pouquinho agora. Eu ia até passar esse quadro de tarefa. Ou você já pensou nisso de tarefa? Mas hoje eu estou muito bonzinho, Rafa. Eu estou muito solidário com quem está com essa cara de sono aí no primeiro horário, entendeu? Opa, até se tem o nome de alguém ali e tal, né? Não, vale para todo mundo. Sacou? Então, eu vou passar só as tarefas normais. Se liga. Presta atenção. Presta atenção. O que a gente vai começar a estudar nesse capítulo
é o seguinte: o que precisou acontecer para o Brasil ficar livre de Portugal? Eu já dei a primeira dica, já dei o primeiro spoiler, que quem faz a nossa separação, né, quem rompe Brasil é Brasil, Portugal é Portugal. Os portugueses não mandam mais no Brasil, agora é o próprio povo brasileiro que vai dar as regras, que vai ditar o que é certo, o que é errado, papapá. Certo? Isso é independência, isso é ficar livre. Beleza? Quem vai fazer isso vai ser o filho do rei de Portugal, Dom Pedro. Certo? O que a gente vai sacar agora é como é que isso é feito. Sacou? Como é que a situação chegou no nível do próprio filho querer brigar com o pai, né? E nessa disputa entre o pai e filho, o Brasil ficar livre de Portugal e a gente virar um outro país. Sacou? E por que a gente precisa entender isso? Porque muita coisa muda durante esse processo. Muita coisa precisa acontecer para a situação chegar nesse ponto. Primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem para mim é o seguinte: virem a página, por favor. Página 131, que vai ser um episódio super famoso, certo? Um episódio super famoso, que é a situação do Brasil, que é a situação de Portugal na Europa. E qual é a treta? Prestem atenção. Vocês estão lembrados desse nome? Do Napoleão Bonaparte? Lembra que a gente estudou sobre ele? Napoleão Bonaparte era o líder da França durante a Revolução Francesa. O Napoleão Bonaparte virou um governante que queria derrubar todos os reis, certo? Que queria conquistar a Europa inteira. E o Napoleão Bonaparte ele tem um grande inimigo. Olha que doido, galera. Presta atenção. Se liga. Pra vocês entenderem como é que o Brasil, coitadinho do Brasil, a gente vai sofrer uma consequência, ou seja, a gente vai pagar por uma situação que vai acontecer de uma luta entre França e Inglaterra. Delino, tá aí, Delino? Presta atenção, Delino. Se liga. França e Inglaterra brigando. E você sabe quem é que é afetado por essa briga de França e Inglaterra? Portugal. E se afeta Portugal, afeta quem? Brasil. Então a gente tem nada a ver com a história. Nós estamos a 8 mil quilômetros da Europa e, de repente, o que está acontecendo lá está mudando o nosso estilo de vida. Tem consequências aqui no Brasil. Beleza. Para a gente sacar essa situação toda. Vocês estão vendo nessa chargezinha aí, nesse desenhozinho, que tá rolando um cabo de guerra entre Portugal, tá no meio aí, tá vendo Dom João? Dom João é o gordinho, perdidaço, sacou? Esse mesmo que é ali do meio, não, o coitadinho, cara de choro, ele não sabe para onde ele vai, beleza? É ele. Dom João representa o rei de Portugal. À esquerda do Dom João, nós temos o governante inglês, beleza? Puxando um dos braços do Dom João. E o Dom João, coitadinho, está com uma coxa de frango. Uma cor de frango. Coloca aí, escreve em cima do cara de vermelho, Inglaterra. E do outro lado, usando o chapéu, nós temos o Napoleão Bonaparte. Beleza? E o que isso significa? Que Dom João está no meio de uma disputa política entre Inglaterra e França. Sacaram? Querem escrever isso aí também? Quer colocar isso aí? Fica bom, hein? Portugal no meio de uma disputa política. Coloca do lado para ficar mais bonitinho. Portugal no meio de uma disputa política entre França e Inglaterra. Pronto. Mandei até aí no chat para auxiliá-los. E que disputa... Oi. Eu tô passando meio mal aqui, eu posso assistir a aula depois?
Ô, à vontade. Ela está sendo gravada, eu vou postar ela lá no plural depois. Melhoras para você. Ou passando mal é sono, filha? Nossa senhora. Acho que foi a pintura que eu vi. Aham. A pintura é igual ficar acordado a madrugada inteira, né? Entendemos. Bacana. Não, não foi, não. Tô brincando, Rafa, à vontade. Vai lá. Ó, se liga, presta atenção. Portugal está no meio de uma disputa entre França e Inglaterra, certo? E que disputa é essa, galera? Ó, presta atenção. Disputa comercial. Comercial. Por quê? Porque a França quer se tornar o país mais rico da Europa, e isso significa que a França é preciso, Napoleão quer tornar a França o país mais rico da Europa, e para ele tornar isso, para ele conseguir isso, ele precisa que todos os países da Europa comercializem, troquem produtos com a França. Sacou? Que todos os países usem tudo que eles têm de recurso, né? Tudo que o país produz, tudo que o país compre, seja feito exclusivamente com os franceses. Então, se Portugal precisa de pano para fazer roupa, vai comprar de quem? Da França. Isso é o que o Napoleão quer. Presta atenção. Se Portugal precisa de ferramenta para mandar para o Brasil, quem é que tem que vender essa ferramenta? A França. Se Portugal precisa de sapato, quem é que tem que vender sapatos para os portugueses? A França. Você tem que vender qualquer produto, Adelino, qualquer coisa que Portugal precise, os franceses deveriam ser o país escolhido para fazer a troca. Beleza? Qual é o problema disso? Porque Portugal já é parceiro da Inglaterra. Sacou? Tudo que Portugal precisa, tudo que Portugal compra, tudo que Portugal importa e tudo que Portugal vende são com os ingleses. Sacou? Portugal produz vinho, né? Gera muito vinho, é o principal produto deles. Então, para quem que Portugal vende? Para Inglaterra. Portugal precisa comprar tecido. Compra de quem? Dos ingleses. Precisa vender ferramenta para o Brasil. Tá precisando de enxada, pá e martelo para vender para as fazendas brasileiras. Quem é que produz isso para vender para o Brasil? A Inglaterra. Então, a Inglaterra é a parceira de Portugal e a França quer substituir os ingleses. Sacou o problema? Essa é a treta. No meio disso, o Napoleão Bonaparte faz uma política chamada de bloqueio continental. Estão lembrados disso? Vou até colocar um mapinha aqui para vocês verem. Ó. Se liga, peraí. Apareceu aí? Peraí que está falando que não está aparecendo. Cadê? Não, peraí que ele deu erro aqui que o negócio fechou. Pronto, agora apareceu. Agora apareceu? Ótimo. Vocês estão vendo que nesse mapinha tá aparecendo aí a França, ó, que está bem no meio. Beleza? França. E aqui do lado, vocês estão vendo que tem uma linha cor-de-rosa em volta da Europa inteira? Sacaram? Olha aqui, ó. Isso tudo aqui, ó, tá vendo contornando a Europa? Isso aí é o que a gente chama de bloqueio continental. Olha a treta. Olha a treta. Vocês verem que o trem tem nada a ver com o Brasil e o Brasil que vai pagar essa conta. Olha essa confusão. O Napoleão faz a seguinte regra. Ele cria uma linha imaginária dentro do mar, certo? Em volta da Europa inteira, e manda um recado para os países europeus, para todos os países europeus. E o recado é o seguinte: quem comercializar,
quem trocar produtos com a Inglaterra, né? Tá vendo essa linha imaginária? Essa linha imaginária é como se fosse uma cerca, sacou? Quem ultrapassar essa linha, né? Quando um barco inglês ultrapassar essa linha e chegar num país da Europa, eu, Napoleão Bonaparte, vou invadir, certo? Vou usar o meu exército inteiro para tirar o rei, para tirar o governante, que deixar o barco da Inglaterra ultrapassar essa linha. Sacou? Se o barco inglês, ó, vou até mudar de cor aqui, se liga, presta atenção. Se o barco inglês sair da Inglaterra, ó, opa, e desembarcar na Inglaterra, eu, Napoleão Bonaparte, vou atacar e desembarcar na Espanha, perdão. Eu, Napoleão Bonaparte, vou invadir a Espanha. Sacou por quê? Porque os espanhóis mantiveram contato com os ingleses e deixaram a Inglaterra chegar na Espanha. Certo? Se os ingleses navegarem e desembarcarem em Lisboa, ou seja, o país Portugal continuou comercializando com a Inglaterra e fez a Inglaterra ultrapassar o bloqueio, eu, Napoleão Bonaparte, vou invadir o país que desrespeitar o bloqueio. Pegaram? Entenderam até aí? Tranquilos ou não? Ótimo. E aí, qual é a jogada? Qual é o problema dessa regra? Porque Portugal era um país parceiro da Inglaterra. Sacou? Portugal trocava um monte de produto com a Inglaterra, velho. Portugal é brother, são países aliados. E os portugueses não querem respeitar esse bloqueio. E o Napoleão está lá ameaçando. Ó, se continuar trocando produto com a Inglaterra, eu vou invadir. Vocês, Portugal, tem que trocar produto com a França. Vou obrigar vocês. Com a punição é a seguinte: continuou trocando, né? Continuou fazendo comércio com a Inglaterra, desrespeitando o bloqueio, eu vou invadir. Certo? O Dom João tenta ficar no meio do muro, né? O Dom João tenta respeitar a regra do Napoleão de não comercializar, mas não dá conta. E começa a contrabandear produtos da Inglaterra. O que o Dom João faz? Começa a mandar um monte de carta para a Inglaterra, fala assim: ingleses, pode vir, vem tranquilo. Tipo assim, manda menos, sacou? Manda uns barquinhos escondidos. Napoleão não vai saber de nada, não. Napoleão é boca aberta. Óbvio que dá errado. Ó, se liga. Três países não respeitam o bloqueio continental: Espanha, Portugal e Rússia. Esses três países continuam negociando com os ingleses. O que o Napoleão Bonaparte faz? Sai de Paris e ataca os espanhóis. O Napoleão mata o rei da Espanha porque comercializou com a Inglaterra. Sacou? Aí vem a treta. Pergunta, para a gente finalizar a primeira parte da aula. Presta atenção. Vou até interromper aqui meu compartilhamento, que eu quero foco. Quero microfones abertos, que eu quero resposta. Presta atenção na pergunta. Posição ativa, Kathleen. Presta atenção, se liga. Espanha desrespeitou o bloqueio continental. Continuou comercializando com a Inglaterra e foi invadida por Napoleão. E o rei da Espanha foi morto porque continuou trocando produtos com os ingleses. Tá? Portugal. Pergunta: o que vocês acham que aconteceria com o rei de Portugal, que também continuou trocando produtos com a Inglaterra e desrespeitando as regras do Napoleão? Ele ia ser morto? Ana Vitória, ele ia ser morto. Saca? Qual é a sacada que o Dom João tem? Qual é a sorte que o Dom João tem? Porque Espanha e Portugal
Vou voltar aqui no meu mapa, ó, se liga, vou voltar aqui no mapa. Espanha e Portugal fizeram a mesma coisa, certo? Espanha e Portugal desrespeitaram o bloqueio continental. A sorte de Portugal é que vocês entenderam que para chegar em Portugal, o Napoleão ele precisa passar pela Espanha. Vocês sacaram isso? Ó, não tem jeito de você vir direto para cá. Quer dizer, tem, né? Mas não é o caminho que ele faz. Vocês sacaram que para chegar em Portugal, o Napoleão primeiro precisou parar aqui na Espanha e lutar na Espanha? Certo? Qual foi a estratégia de Portugal? Porque vai mudar tudo. Como os portugueses perceberam, como Dom João, né, governante de Portugal, percebeu que o rei da Espanha foi morto porque negociou com a Inglaterra, o Dom João tem tempo, já que o Napoleão está gastando luta, né, está gastando o exército, está gastando tempo, lutando da Espanha para matar o rei espanhol, o Dom João percebe que o destino dele vai ser o mesmo, que vai ser questão de tempo até ele morrer. Por quê? Porque ele fez a mesma coisa que o espanhol fez, então ele vai ser punido da mesma forma. Qual é a estratégia, então, do Dom João para sobreviver, já que ele não quer morrer igual o rei da Espanha? Alguém faz ideia? Ele vem pro Brasil? Ele foge para o Brasil. Nossa, ficou péssima a minha seta, né? Péssimo. Já que o Napoleão está gastando tempo, tá horroroso. Já que o Napoleão está gastando tempo para atacar a Inglaterra, ele monta um esquema